5 Estrelas, Cruzeiro e Vasco vão se enfrentar e eu vim te contar um pouquinho da história do Vasco da Gama. Como que é a história desse time bastante tradicional no futebol brasileiro? A história do Vasco começa lá atrás, em 1898, quando imigrantes portugueses apaixonados pelo esporte decidiram criar um clube de remo, que era bastante tradicional no Rio de Janeiro. E aí surgindo também o nome Vasco, que em homenagem ao navegador Vasco da Gama, os portugueses decidiram dar o nome ao clube de remo deles de Vasco da Gama. Mesmo o remo sendo um esporte muito tradicional na época, foi em 1915 e no futebol que o Vasco começou a... que o time do Vasco começou a se consolidar no esporte. Mas, naquela época, o futebol ainda era extremamente elitizado aqui no Brasil, com jogadores principalmente da alta elite carioca. E foi aí que, enquanto a maioria dos clubes recrutavam esses jogadores de elite, o Vasco tomou um rumo diferente o Vasco tomou um rumo diferente na história. E foi aí que o Vasco começou a abrir as portas para jogadores operários e principalmente dos subúrbios cariocas. E foi em 1923, 8 anos depois, que o Vasco ganhou seu primeiro campeonato carioca com um time que ficaria conhecido como os Camisas Negras. O time ficou conhecido com esse nome porque era um time que contava com jogadores das áreas mais humildes do Rio de Janeiro, negros e operários, como eu falei anteriormente. Logo depois disso, foi criado a liga que chamava AMIA, que contava com clubes como Flamengo, Fluminense, Botafogo, América Futebol Clube do Rio de Janeiro e o time do Bangu. Mas no meio disso tinha uma confusão com o Vasco, porque ele só poderia competir nisso se ele excluísse 12 jogadores do seu elenco. A justificativa para o Vasco ter que excluir esses jogadores se falava em condições morais. Porém, a gente sabe, e o Vasco também sabia naquela época, que se tratava apenas de discriminação ética e social por ser um clube que vinha com jogadores mais humildes. Diante dessa situação, o presidente José Augusto Pretes tomou uma decisão que mudaria a história do futebol brasileiro e foi conhecida, inclusive, como a resposta histórica. Na carta, de uma forma muito firme, o Vasco afirmava que não aceitaria abrir mão de seus jogadores, porque, de fato, era um fato totalmente discriminatório falar em moral, enquanto apenas por eles serem jogadores mais humildes, negros e operários. E foi aí que o Vasco abriu mão da liga e simplesmente decidiu que não iria excluir seus jogadores e abriu mão da liga. E esse é um dos motivos que hoje o Vasco ele é um dos principais times na luta antirracista aqui no Brasil. Hoje o Vasco ele é considerado não só um dos times mais tradicionais brasileiros, mas também como a maior postura histórica por conta desse fato. E é justamente esse Vasco que carrega o peso da camisa que vai enfrentar o Cruzeiro neste domingo. Inclusive um Vasco que hoje comandado pelo Renato Gaúcho, que ganhou do poderoso Palmeiras, tá? Então se espera muito que seja um jogo bastante interessante de se ver no Mineirão neste domingo. Esse foi o nosso De Olho no Adversário. Que vocês tenham curtido esse vídeo, um pouquinho da história do Vasco da Gama e que no domingo vocês estejam aqui com a gente para a transmissão desse jogo. Sigam o canal 5 Estrelas, comentem nesse vídeo aqui, deixa aquela curtida, deixa aqui embaixo, inclusive, o seu palpite para esse jogo e até a próxima!